Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, a nossa irmã Paulinha, ela vai fazer a leitura. Nós estamos no capítulo 3, cujo título principal, Há muitas moradas na casa de meu pai, o subtítulo, Diferentes categorias de mundos habitados. E Paulinha, por favor. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Bom, meus irmãos, então a gente já começa a perceber que quanto mais paixões, quanto mais apegos, quanto mais materialismo, mais esse mundo se encontra numa condição inferior. Ao contrário, ao passo que quanto menos apego, quanto mais a motivação pelo desenvolvimento espiritual, aí muda. Aí você vai para uma condição diferente neste mundo. Ou seja, é o coletivo das pessoas que faz esse mundo inferior ou mundo superior. Deu para compreender assim? Aqui, até aqui, fazendo uma correção, sempre temos uma correção a fazer. Quando eu falo, vai para cima, ou vai para baixo, ou vai para o céu, vai para o inferno, isso é só uma forma de falar, porque na realidade isto não existe, não para nós espíritas. Você vai para o mundo inferior ou para o mundo superior de acordo com a sua evolução. Quando eu falo céu e inferno, eu estou dizendo de sofrimento ou a paz, da tranquilidade, da mente. Então é só para registrar isso. Pode ir. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Meus irmãos, então nós já entendemos que aonde nós habitamos, onde nós estamos, é um mundo de prova e expiações. E nós, no nosso dia a dia, compreendemos, que essa relação interpessoal, essas dificuldades que nós passamos no conviver com o próximo, é justamente pelos níveis diferentes de compreensão e de inteligência, porém, a necessidade deste conflito, deste funilamento, porque desta forma nós vamos nos aperfeiçoando. Existem aqueles monges que eu não tenho nada
nada contra isso, que se isolam e que ali eles se colocam numa condição de contemplação, de análise. Obviamente que nós precisamos analisar, precisamos contemplar, precisamos espiritualizar, precisamos conectar com o alto. Mas não é só isso. Nós precisamos ter este contato aqui. Por mais conflituoso que possa ser, nós precisamos. Lembrando que o respeito é a base de tudo. Você não vai estar em contato diário com uma pessoa que não lhe respeita, porque aí você não vai estar verdadeiramente, vamos dizer assim, aprendendo alguma coisa com aquela dificuldade. Você vai estar só sendo subjugado. E aí não adianta isso. Então vamos adiante. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Obviamente que nós estamos falando aqui superficialmente sobre essas questões que são questões doutrinárias. Na quarta-feira eu estudo com essa aí. Bom, na quarta-feira tem o estudo do Livro dos Espíritos com a irmã que vos fala. Então aí verdadeiramente a gente começa a compreender. Não tem tempo aqui hábil para falar, então a gente vai só, como diz assim, dando uma pincelada. E nesse quinto item aqui, o que é importante nós observarmos é a questão do castigo. Essa questão do castigo, ele é um autocastigo, não é um castigo que podemos dizer que é um castigo aplicado por Deus. É um autocastigo, ou seja, é uma escolha. O Espírito escolhe. Nós falamos sobre isso no capítulo anterior, que nós falamos do estado da alma na erraticidade. Você escolhe como você vai estar nessa erraticidade. Se você vai estar lá revoltado, se você vai estar lá propício a verdadeiramente entender todo esse mecanismo. Então, vamos adiante. Vamos fazer uma pequena leitura aqui. Aquele que não atingir a condição de ir para o mundo regenerado, pode ir para um mundo inferior ao seu, na condição de auxiliar. Então pode acontecer isso. Não necessariamente você tem que estar numa condição de castigo. Você pode ir auxiliar, mas isso é uma escolha. Deu para entender? Você pode ir, não é isso, Paulinho? Você pode ir como auxiliando. E a história da humanidade acontece isso. Há outros espíritos que são, vamos dizer assim, rebaixados, mas eles estão ali com o seu ganho. Ele traz o que ele ganhou. Ele não atingiu para ir mais para cima, mas ele é rebaixado e ali, rebaixado entre aspas, e ali ele impulsiona aquela sociedade. Deu para compreender isso? É isso, Paulinho? Então vamos adiante. Porque o que a gente acumula durante todas as nossas encarnações, todo aprendizado, toda melhora moral e intelectual, a gente não perde, né? Ela continua no nosso perispírito, com a nossa vivência, com a nossa individualidade. Então, iremos utilizar isso sim para a progressão, né, do mundo, da sociedade, estejamos aonde estivermos. Então vamos adiante. A fala do Cristo na casa de meu pai há muitas moradas foi dito na última ceia. E aí a gente tem que entender o contexto, como foi dito. Cristo não falou aquilo há muitas moradas na casa de meu pai,
de uma forma que ele estivesse falando aquilo ali para aqueles que ali estavam. Ora, há muitas moradas. Não, ele fala aquilo como um conselho, como um consolo. Ele coloca a condição de que o Espírito, que é verdadeiramente o que ele veio falar para a questão da vida espiritual, ele vai ter aonde estar de acordo com aquilo que ele faz. Mas a lei é de amor. Então, não é uma punição aquele que está numa condição na outra. Você que vai se colocar naquela condição. Se você se coloca como uma punição, então vai ser uma punição. Eu gosto muito de lembrar de uma frase de Mandela, que o período todinho que ele esteve preso, ele nunca se sentiu preso. Porque o que estava ali, aí vamos a licença poética, mas assim, basicamente o que ele disse é o seguinte: o que estava ali era só a matéria, o espírito dele não estava ali, porque ele tinha consciência tranquila. Deu para entender isso? Então vamos adiante. E as falas do Cristo, todas elas foram sempre muito complexas. Hoje, nem tanto, porque hoje nós conseguimos entender muitas coisas com o advento do Espiritismo, não só com o advento do Espiritismo, tá? Mas com o advento do Espiritismo, nós conseguimos compreender. Naquela época ainda era muito complexo. Naquela época ainda não tinha totalmente despertada aquelas mentes. Então havia uma dificuldade de compreensão. E por isso que Cristo falava em parábolas, por isso que Cristo deixava as questões reflexivas para que aquelas pessoas chegassem em casa e pensassem, e por isso que ele se utilizava daquele ambiente comum, das coisas do dia a dia, do cotidiano. Então vamos adiante. Há muitas moradas na casa do meu pai, é o universo. Há muitas moradas na casa do meu pai, se refere ao universo. E se nós pensarmos que só há vida na Terra, nós estaríamos pensando então que há um desperdício muito grande no espaço, não é assim? Porque se toda essa criação de Deus só houver vida na Terra, para que para que toda outra criação, para que todo o espaço? Então há vida também, só que vidas não, vamos dizer assim, não exatamente como a gente entende aqui, mas há as semelhanças e por aí vai, e daqui a pouco a Paulinha, se ela quiser, ela fala. Então vamos adiante. A Terra é um planeta de provas e expiações. Isso significa o quê? Alguém sabe me dizer o que significa isso? Provas e expiações? A gente já tem ideia que vamos ter dificuldades, né? Mas exatamente provas e expiações. Quando a gente está na escola fazendo uma prova, é para quê? Para que serve a prova? Para passar, para saber se passa. Para passar para uma outra etapa? Sim, mas como é que a gente passa? Estudando. Aprendendo. Isso, mas tem que comprovar, né? Só que nessa prova aqui não tem cola, tá? Aos alunos, temos alunos aqui, temos aqui os alunos aqui. Nessa prova aí não tem cola, tá? Essa prova só vai o que sabe mesmo, que fez e que adquiriu. É chato, né? Não ter cola, né? Mas nessa não tem não. E vamos lá. Provas e expiações. E as expiações? As expiações são resgates, são pagamentos de dívidas do passado, tanto pode ser do presente como dívidas passadas. Quer falar alguma coisa, Paulo? Pode falar. Ele falou, já dá para entender perfeitamente. Então todos que estão aqui estão nessa condição. Porém, existem os que vêm em missões. Mas mesmo esses que vêm em missões, eles também passam por dificuldades. Eles não vêm aqui com aquelas asinhas e ficam tocando harpa, não. Mesmo os que vêm em missões para fazer que não tem que passar nem por provas nem expiações, eles também passam por dificuldade. Alguém sabe citar um exemplo aí?
Agora, pessoal, vocês estão muito calados. Pessoal do fundão, sabe citar um exemplo aqui do missionário que teve aqui na Terra? Chico Xavier. Hum? Chico Xavier sofreu muito na mão da madrasta. Pronto. Ela já dá a ficha completa, já fala o sofrimento, já quem foi. Ela entrega mesmo, fala desse negócio não. Vamos adiante. Então, só para a gente botar mais didático, é assim: as provas são dificuldades ou desafios que o Espírito escolhe. Ele escolhe, tá? Ele ainda tem essa vantagem, você escolhe, certo? Vamos lá. E a expiação, que o nosso irmão, qual é o seu nome, irmão? Neto. Neto. Seu nome é certo, tá? Pronto, vamos lá. E a expiação, são consequências de erros graves cometidos em vidas passadas, completando o que ele falou, são débitos cargos, sofrimento físico ou moral. Mas o importante, ele já falou, só estou completando de uma forma mais didática. Então vamos adiante. Um dos primitivos ela já falou, não vou falar mais. E a questão de estarmos onde temos que estar. Muitas das vezes, eu não sei se vocês já presenciaram isso, algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu não queria estar aqui. Se referindo à família, se referindo ao lugar, se referindo até ao planeta. Teve uma época aí que tinha um cientista, acho que era um cientista, não vou me lembrar bem agora, mas que eles estavam com uma proposta, até teve também um cara lá de uma religião aí, que eles iam botar o pessoal, ia tudo numa nave, ia tudo mudar de planeta, né? Como se fosse chegar assim só com o pé na porta e entrar no outro planeta. Mas nós estamos na Terra porque temos que estar na Terra. E a família, e tudo isso é o local que temos que estar. Agora, no nosso emprego, se você quer melhorar no seu emprego, o que você faz? Puxa o saco do patrão? Não, né? Quer dizer, às vezes dá certo. Na política dá certo. Vamos lá. Então, você procura o quê? Você procura se capacitar no seu emprego. Você procura fazer mais cursos. Você procura ser mais proativo. E às vezes você está naquela situação já meio desanimado. Aí chega na segunda-feira, já chega se arrastando. Aí vem a terça, vem a quarta. Aí na sexta-feira tu dá uma animada, porque é sexta-feira, tu não vai trabalhar fim de semana. Mas então você vai se capacitar. Esse é o sentido da coisa. E nós, e a família também. Como é que a gente vai se capacitar com a nossa família? Alguém sabe me dizer? Eu gosto de botar a família, porque sempre tem um negócio de bastidor que a gente não sabe e a gente acaba sabendo. Vamos lá, família. Como é que a gente vai se capacitar com a família? Alguém sabe? Botar a família numa nave? Não, né? Não dá certo. Como é que a gente faz? Com a família. Ajudar no progresso da família. O progresso moral, intelectual, principalmente moral e espiritual, né? Respeitar a individualidade de cada Também. um. Estamos indo bem, Rael. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso aí. Sim. Na questão da família. Pode perguntar que a Paulinha responde, vai. Na questão da família. Sim, Tem lares que são muito difíceis de conviver. sim, Eu estava colocando aqui para ver se fazendo a explanação, eu ouvi você falar assim, que às vezes não dá para você conviver num lugar onde você é constantemente massacrado, até ocupado. sim, Né? É o Isso. direito da preservação da vida e da individualidade. isso. Então, assim, qual é o posicionamento de quem quer melhorar espiritualmente, intelectualmente, moralmente, dentro de uma situação onde você é completamente rejeitado pela família e agredido até pela família? Muito bem, esses casos aí, cada vez mais a gente toma conhecimento aí dessa violência contra membros de família de todos. Bom, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, não vou embasar só na questão da doutrina, mas eu vou colocar as minhas experiências pessoais. Nosso irmão falou de você buscar uma melhora para a sua família, convidando para a casa espírita, para a igreja, para qualquer lugar, tentando melhorar a questão espiritual dessa família. Mas,
se começa a ter agressões, seja ela verbal, seja ela física, na minha compreensão, eu acho que o melhor é o afastamento. Dizem que a melhor família é aquela que a gente vê na fotografia, né? Dizem assim, os antigos dizem, a melhor família é aquela que você vê na fotografia. Eu vivo afastado da minha família toda está em outro estado. E quando eu vivia com a minha família, havia muitos conflitos. E eu cheguei, e veja bem, eu não estou dizendo que o problema era deles não, tá? Estou dizendo que a minha personalidade favorecia. Talvez hoje a relação fosse melhor. Mas quando eu decidi me afastar da minha família, foi melhor para todo mundo. Continuo querendo bem, continuo fazendo minhas preces, continuo rezando por eles, mas eu acho que quando começa a agressão verbal e a agressão física, eu acho que eu seria hipócrita se eu dissesse assim, tenha resignação, sendo que eu não fiz isso. Né? E eu me sinto até um pouco acanhado de falar isso, vindo a pergunta do senhor, porque eu sei que com certeza o senhor tem uma vasta experiência, então o senhor coloca, mas eu vou pedir a Paulinha para me ajudar. Vai, Paulinha. Qual o governo? Não, em relação a essa questão, né? Quando não tem como estar no mesmo ambiente com as agressões, seja ela verbal ou física, realmente se afastar é a melhor escolha. Mas que esse afastamento não nos deixe revoltados, que durante esse afastamento trabalhemos o perdão, trabalhemos a ideia de que se um dia esta pessoa me procurar, eu vou estar aberto, eu vou estar disposto a transformar essa situação. Que você trabalhe isso em você, né? E nós estamos, desculpa, Paulinha, e nós estamos partindo do princípio, estamos partindo da hipótese de que já foi feito tudo. Isso. Nós estamos partindo disso. Já foi feito tudo, então agora é só um afastamento. Porque, na verdade, esta família, ela é uma família... Desestruturada. Sim. Mas é transitório. Eu estou nessa família hoje. E a gente sabe que essa família é uma reunião de débitos, muitas das vezes. E tem família que é só débito mesmo. Então, vai, Paulinha, desculpa, só conversa. E o final da minha conclusão é exatamente essa. Não estamos na família errada, estamos na família certa. Mas nem todos dessa família conseguirão aproveitar a oportunidade de refazer esses laços. Uns conseguirão, outros não, uns ficarão pelo meio do caminho, mas que não seja você a ficar pelo meio do caminho. Né? Principalmente se tem, no caso de pessoas que são invasivas demais, né? Sim. E que tem esse distúrbio que o pessoal fala agora de narcisismo. Sim. O narcisista, quando ele precisar de você, ele vai vir muito bom, vai pedir perdão, vai pedir tudo. E ele vai chegar para destruir sua vida novamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Não é uma questão de ter ódio, de ter raiva, porque a gente que está lutando para ter uma paz interior, a gente sabe da importância desses valores, de não guardar mágoa, rancor. Se precisa até a gente vai no psicólogo, tudo para ajudar no processo. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas narcisistas. Eu digo que eu passei na mão de alguns, foi horrível para lidar. Eu, quando tinha a questão do espiritismo na minha vida, muitas vezes, eu dizia assim, não, talvez agora seja mais maduro, quando dava outra chance, tudo. E quando veio a derrubada, veio 10 vezes pior do que era da primeira vez. E lembrando que nós estamos aqui, o nosso salvamento, entre aspas, mas é individual, tá? Sim, pode. Mas esse narcisista, essas pessoas narcisistas, como ela falou, a gente está aqui para se melhorar moralmente. Porque em uma outra vida, na vida anterior dele, talvez ele ainda fosse pior do que ele aparece. Com certeza. Ele vem para tentar resgatar isso. Só que quando ele chega aqui, às vezes o próprio ambiente onde ele vive, as pessoas que ele precisar, acaba despertando aquele espírito que ele já tinha, que ele veio tudo para cá.
como já dizia Santo Agostinho, o exame da consciência é fundamental. Então vamos agora falar aqui, já que entramos nessa situação, vamos falar dos espíritos obsessores. Foi até bom que eu trouxe alguma coisa aqui. E aí vamos lá. Os espíritos obsessores. Nós estamos aqui nesse planeta e sabemos que tem muitos espíritos obsessores. Mas alguém tem ideia por que tem muitos espíritos obsessores nesse planeta? Alguém sabe? É muito, tá, gente? É bastante. Tem bastante espírito obsessor. Mas alguém tem ideia? Eu vou adiantar porque a nossa hora, como diz Giovanni Brota, ruge. É porque tem muitos devedores aqui. E às vezes você trata um obsessor como se o obsessor fosse o culpado. Mas na maioria das vezes o obsessor é vítima. Você conhece uma pequena porção deste baixinho careca que vos fala. Você vê aqui, só que você sabe só uma pequena porção de mim aqui. Você não sabe que eu sou fora daqui e muito menos como eu fui em vidas passadas. E aí quando vem um obsessor aqui, que eu começo a bater com a cabeça ali, fica todo mundo com pena. Corre todo mundo, aí diz assim pro obsessor, sai daqui, Satanás. Mas só que muitas das vezes, na maioria esmagadora, os obsessores são os nossos credores e nós somos os endividados. Só bate na tua porta, porque em geral, alguém bate na porta do outro para pagar? Em geral é o inverso, né? O cara bate na tua porta para te cobrar. Estou falando vocês, mas não estou falando de mim, tá? Então, em geral é assim. Então, essa questão do obsessor, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, vamos adiante. O tempo passa. E aí, se nós acreditamos na espiritualidade, nós temos que viver uma vida espiritual. Nós colocamos questões materiais querendo aplicar as questões. Não é assim. As questões, se você acredita na espiritualidade, vamos lá. O que é o apego? O apego é um sentimento materialista. Ah, aquele filho lindo e maravilhoso que você tem, que você quer ele só para si, ele não lhe pertence. Ele não lhe pertence. O que ocorre é que nós nos apegamos a ele. E é natural. É natural. Você vê aquela coisinha bonita ali, com carinha de joelho, vai crescendo, você estabelece uma relação, mas ele não lhe pertence. Não é isso? Pode falar. Verdade, os filhos não são nossos, são do mundo. Calma, calma com o mundo, hein? Calma com o mundo. Ah, não, a gente não queria que fosse assim, né? Mas, infelizmente, é. Faz parte do crescimento deles. E agora vamos ver se a gente tem noção mesmo. Porque vamos lá. Doença, emprego, condição financeira, pessoa difícil, obsessor. Como é que a gente lida com essas questões aí? Porque na doença tende a nossa autoestima, ela vai lá embaixo, né? Principalmente quando aquela doença vai se arrastando e a gente meio que vai perdendo as forças, fica até difícil para acreditar ou para ter fé. Mas a doença, o emprego, a condição financeira, a pessoa difícil, o obsessor, nós temos que encarar isso com um pensamento espiritual. Por que essa doença chegou até mim? Se você não fez nada, por exemplo, igual a mim, exagerou na gordura, exagerou na bebida, aí você tem problema de estômago, não é de outra vida não, é agora. Mas você leva aquela vida light, come aquela cenourinha cozida, sim, mas tem também os sentimentos, tá? Não é só alimentação não. Mas você cultiva bons sentimentos e tal, e você tem um problema sério no seu estômago, é de outras vidas. Então, a gente não encara esses problemas como sendo questões espirituais. A gente vive uma vida material, mas é apenas um momento transitório que estamos. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, a gente tem que compreender isso. E não é agir com passividade, não. Não é agir com passividade. Mas nós temos que agir como?
Alguém sabe me dizer? Eu falei isso para me ler aqui, que eu já tinha esquecido. Resiliência. É a resiliência. A resiliência é que, peguei até a definição literal, né? Tranquilidade, passando pelos problemas com leveza e sabedoria. Ou seja, supera seus problemas com mais tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria. Então, é a resiliência. Não é a passividade, porque a passividade você vai estar sem iniciativa, indiferente e apático. E às vezes, quando nós estamos doentes fisicamente, espiritualmente, a gente fica assim, mas naquela condição passiva. Mas vamos adiante, que a hora já... Então, uma passagem que eu acho muito interessante de Cristo é quando um judeu rico vem e chama Cristo de bom mestre. Só que Cristo já fazia aquele raio-x total, né? Já fazia a leitura toda do indivíduo, e ele vem com aquela bom mestre. E aí Cristo já diz para ele que bom mestre ele não era, que bom era o Pai, era Deus, nosso Criador. Esse é bom. Cristo, palavra de Cristo. E ele pergunta a Cristo como ele podia fazer para segui-lo. Aí Cristo diz para ele os 10 mandamentos, né? Seguir os 10 mandamentos. Aí ele diz que já seguia. Aí Cristo diz para ele, então faz o seguinte, pega toda a tua riqueza, vende e dá aos pobres. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas por que Cristo falou isso? Bom, primeiramente, Cristo sabia que ele não cumpria os 10 mandamentos. E sabia que ele fazia mau uso da riqueza. Ele fazia mau uso da riqueza, porque não há problema algum na riqueza. Só que a riqueza é um empréstimo. E ele fazia mau uso da riqueza. E ele não chega numa condição para Cristo, para seguir Cristo. Ele já queria chegar sentando na janela. Ele não queria seguir como os outros. Está dando para compreender isso? E aí, em muitos momentos das nossas vidas, e eu já fiz isso, nós fazemos isso. Nós não nos capacitamos, mas queremos passar à frente do outro. Mas queremos ter uma vantagem. Só que os ensinamentos de Cristo, nesta passagem aqui, mostra toda a situação do coração daquele que se aproximava de Cristo. Ele achou que ele poderia, com um bom mestre, isso daí é aquela tática antiga dos caras que... Não vou falar deles não, que eles estão defendendo deles, mas enfim. Mas assim, esse bom mestre, ele vem encoberto ali uma forma de enredar Cristo, de querer se apresentar como uma pessoa. Porque naquela época, ainda hoje, a riqueza, principalmente para aquele povo ali, ela era uma coisa, o cara se impunha pela riqueza. O cara chegava aqui, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. A pessoa tinha que ser respeitada. Porém, Cristo fez a leitura, não da sua riqueza, não das suas palavras, mas do que ele tinha verdadeiramente no coração. Então, quando a gente... Você foi pensar de logo a ironia, né? Sim, a ironia. Então, muitas expectativas que a gente cria, vem as decepções, vem as frustrações, porque a gente tem uma expectativa 100, mas o grau de capacidade, como a gente se preparou para aquilo ali, foi 20%, 30%. E aí dá errado. E para finalizar, eu só queria dizer para vocês que a gente não tem muito com o que se preocupar. Na verdade, nós só temos duas coisas para nos preocupar. Estar bem, sadio, ou estar enfermo. Se estivermos bem, sadios, não temos nada para nos preocupar. Mas se estivermos enfermos, temos duas coisas para se preocupar. Fazer aquele remedinho caseiro ficar legal, ou fazer aquele remedinho caseiro e dar errado. Se der errado, só temos duas coisas para nos preocupar. Procurar o médico. E aí o médico vai dizer se nós vamos curar ou não. Se ele disser que nós vamos curar, beleza, não tem que se preocupar. Se ele disser que nós não vamos nos curar, aí a gente tem duas coisas para se preocupar. É ir na casa espírita,
para ficar bom, ou ir na casa espírita desencarnar. Se for na casa espírita desencarnar, nós temos duas coisas para nos preocupar. É desencarnar e ir para o céu. Ir para o céu. Aí não tem que se preocupar. Agora, se a gente desencarnar e for para o inferno, a gente vai encontrar parente, amigo, artista da Globo, jogador de futebol, vai encontrar essa turma todinha, vai ter churrasco, vai ter café, vai ter refrigerante, e a gente vai ficar em casa. Boa noite, meus irmãos, capaz de que esteja com todos. Muito obrigado pela atenção.